Então nós chamamos o Luiz, que vai apresentar o nosso convidado. Nós temos aqui o professor Kleber e mais 3 alunas da Unifesp de Bairro das Pimentas. Então, se pudesse ter uma aluna também representando, as alunas que vão estar fazendo uso da palavra. E nós chamamos o Luiz e o Marcos. Professor Marcos, por favor. O Luiz vai colocar o objetivo do nosso encontro hoje, que nós queremos uma universidade Hoje nós vamos tratar do tema da Universidade Federal aqui da Zona Leste. E o professor Marcos já esteve aqui conosco quantas vezes? Já várias vezes. Que é que sobre os cursos de extensão. Toda a universidade, na Constituição, ela tem 3 compromissos. O ensino tem que ensinar bem quem estuda na universidade. Segundo, o que é o segundo? Pesquisa. A universidade tem que fazer pesquisa que favoreça a população. Quantos remédios que nós tomamos hoje são frutos de pesquisa? Mas quem domina hoje na área médica são os grandes laboratórios. Até a universidade ela faz e depois até quem usufrui são os laboratórios que nós somos obrigados e assim por diante. Então a universidade tem que fazer pesquisa que favoreça a saúde e tudo aquilo que leva à qualidade de vida das pessoas. Um dos pontos que nós vamos discutir com o Sr. Marcos é a respeito do 3º compromisso. Primeiro, ensino. Segundo, pesquisa. Terceiro, extensão. A extensão, o que é? O Sr. Marcos vai explicar, que eu não entendo muito, mas ele explica. Que nós já queremos trazer aqui para a Zona Leste. E aí tem aqui o professor Kleber e a Clarissa. Nós queríamos até trabalhar em conjunto nesse observatório de políticas públicas, pesquisa, memória da Zona Leste. Vai ser um espaço importante que a Zona Leste vai tendo. Nós não queremos só que venha uma universidade e viva fechada. Corre o risco de ser uma universidade fechada. Por isso que nós queremos criar esse observatório, esse centro de pesquisa. O nome para nós pouco importa, mas nós queremos fazer lá dentro da universidade e vai ser um espaço nosso. Queremos até, Marcos, lá em São Carlos tem um conselho da comunidade que está dentro da universidade também. Então por isso que o Luiz vai estar coordenando. E sejam todos bem-vindos ao nosso 2º encontro. Bom, gente, então a proposta de hoje, o professor Marcos vai falar, discutir como falou, e pegar uma proposta que nós criamos com ele, chamada Observatório Social. O que é esse Observatório Social? Por que ele está falando aqui hoje? Ele vai expor o que é preciso para a gente ter esse Observatório Social na Zona Leste e como que a gente vai poder participar dele, certo, Marcos? Num segundo momento, o professor e aluno lá da Unifesp de Guarulhos, o professor Marcos César, ele é diretor do campus da Universidade Federal de Guarulhos. Quando a Universidade foi para Guarulhos, houve uma resistência muito grande por parte de pessoas da universidade, achando que estava indo para um lugar pobre, não tinha que ir para lá. E a universidade foi e, de certa forma, já começou a dar resultado muito importante lá. Claro que falta infraestrutura, o Marcos já está colocando isso também, tá, Marcos? E aí está tendo um grupo querendo tirar a universidade de lá, porque lá não está na Vila Mariana, porque lá não está no centro da cidade. E aí, nós da Zona Leste, que não temos universidade pública, não é isso? Que não temos um monte de coisa, não temos nem médico em Matarazzo, a gente tem que brigar, porque o lugar da universidade é junto do povo também, não é junto de uma elite da nossa sociedade.
E aí nós vamos reafirmar aqui um compromisso com vocês, eles vão estar falando depois do Marcos, que nós queremos que a Universidade Federal de Guarulhos fique em Guarulhos, tá certo? Então vai ter esses dois momentos aqui hoje, e isso é cidadania, lutar pelos nossos direitos, porque filho de pobre não pode ir para a universidade, é isso? Isso é nosso. Então eu vou abrir primeiro a receber esse professor Marcos. A gente o admira demais, uma pessoa batalhadora igual a nós. Ele foi um dos que defendeu a universidade lá no Guarulhos. Ele é um dos que defende a universidade que nós estamos brigando aqui na Zona Leste. Ao parceiro que trabalha com a gente, guerreiro também. E aí ele vai abrir para vocês o que é essa proposta do observatório. Talvez fique meio difícil muitas pessoas entenderem, mas o fato é, como diz a música do Milton Nascimento, todo artista tem que ir onde o povo está, a universidade também tem que ir onde o povo está. Tá certo? Marcos, obrigado pela tua presença. O pessoal disse que você pode falar até meia-noite, não é isso? Boa noite, outra vez. É sempre um privilégio para mim estar aqui. Todas as vezes que eu estou aqui, eu me sinto muito bem, me sinto em casa. Eu acho que eu perdi a conta das vezes, mais de 10 vezes, algumas vezes representando a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, para discutir os projetos que estão na mesa, noutras para participar de algumas reuniões sobre temas específicos e sempre muito bom. Obrigado pela oportunidade. Agora, é só uma advertência. O que eu tenho para falar, na realidade, é continuidade de construções de arrendamento já há 2 anos. Do ponto de vista político, o que tem de mais importante, a meu ver, acontecer não é a minha fala. É a fala do colega, do professor, da nossa aluna, das pessoas que vêm depois, na sequência. Não vou falar muito não, fazendo um alerta a respeito de um problema, de um convite a todos para que nos ajudem com uma causa que nos move a todos. Nosso amigo Luiz falou da Universidade Federal de Guarulhos. A universidade não é a Universidade Federal de Guarulhos, é a Universidade Federal de São Paulo. Esse é o seu nome, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que começou somente na cidade de São Paulo e depois se expandiu para Guarulhos, São José dos Campos, Santos, Osasco, Diadema. E aí, em Guarulhos, nós estamos num bairro que me enche de orgulho estar lá, me enche de alegria, que é o bairro dos Pimentas, nosso vizinho aqui. Estamos bem próximos dos bairros Pimentas. E o que diz respeito a isso, na minha avaliação, do ponto de vista político, o que mais importante tem para se escutar hoje à noite, que outros colegas vão falar nessa coisa. O que eu vim fazer aqui hoje é com vídeo do Luiz, do Padre Tigão, é continuar o processo. Há aproximadamente 2 anos, o reitor da nossa universidade, o reitor é a autoridade máxima da universidade, me chamou e falou assim: Marcos, eu recebi um projeto aqui, eu gostaria que você, por favor, fizesse uma análise para ver se esse projeto está relacionado com as atividades da nossa universidade, se tem, ou seja, faz algum sentido dar andamento a ele. Recebi então um projeto que se chamava Observatório de Políticas Públicas da Zona Leste. Abri. Eu dei um parecer muito positivo
aquele projeto atendendo o pedido do nosso reitor. Fiquei bastante impressionado. Que proposta era essa? Havia naquele texto um histórico. Primeiro, os autores daquele projeto explicavam a história da Zona Leste, dos seus muitos movimentos sociais, das muitas conquistas desses movimentos sociais, e alertavam também para um universo imenso de conquistas que faltavam, né? E ali já tinha um fato bastante interessante. Os autores do texto explicavam para a universidade que esses movimentos sociais aqui da Zona Leste, suas lutas, suas conquistas, haviam deixado uma quantidade muito grande de documentação. Documentos mais variados, desde o recorte de jornal até a correspondência que ficou guardada, e que era necessário transformar isso numa espécie de arquivo histórico da Zona Leste, que preservasse a memória das lutas desse local, que repartisse com os outros resultados das lutas desse local, e principalmente que sinalizasse para as lutas futuras um pouco da luz dos caminhos já trilhados, além de fazer um alerta a respeito do risco de toda a documentação que sempre corre, que é de perder-se com o passar do tempo, dispersar-se. Então aí já tinha algo que nos chamava bastante atenção, pela importância. E se fosse só por isso, aquele projeto que a gente estava recebendo já valia a pena. Ou seja, colaborar na Universidade Federal, na Universidade Pública, colaborar para que nesse local a memória de suas lutas permanecesse preservada, acessível, sendo também estudada, pesquisada. Mas a proposta seguia além do parágrafo. E a argumentação dizia que as pessoas estavam aguardando, estavam mobilizadas há um bom tempo para que se instalasse aqui um observatório. Desde a década de 90, as universidades, especialmente as universidades públicas, têm usado bastante essa palavra, essa expressão, observatório. Se nós olharmos rapidamente aí o catálogo das universidades federais, nós vamos encontrar vários observatórios. Observatório da educação, né? Temos mais de 50, observatório de políticas, observatório da saúde. É muito mais do que eu vou explicar, mas de uma forma geral, falando bem rapidamente, o observatório é desse. O que significa observar, né? Estou observando, estou olhando, né? Então, para a universidade, em primeiro lugar, significa ter um espaço em que pesquisadores estão pesquisando e observando alguns temas específicos e convidando a sociedade a participar desse processo de pesquisa e observação. Então, por exemplo, Observatório da Educação Pública, tem muito bom no Rio de Janeiro. Significa que tem pessoas lá pesquisando o que está acontecendo na educação pública, o andamento das políticas públicas a respeito, verbas públicas e assim por diante. E os observatórios, não todos, mas muitos, têm gerado a oportunidade para que esses pesquisadores, em observando, em analisando temas específicos, setores específicos, né, estão conseguindo, em muitos deles,
aproximar esses grupos de pesquisa da sociedade. A universidade, eu não sei, é impossível para mim saber nesse momento quem já esteve nos outros momentos que eu estive aqui, né? Mas se alguém esteve, né, talvez vocês lembrem, lá no começo do ano passado, nós conversávamos sobre o elitismo da universidade, sobre o risco de ser muito grande da gente se fechar dentro de si mesmo. Os observatórios, de uma certa forma, são uma porta de mão dupla que faz a universidade sair um pouco para fora, né, e trazer para dentro a sociedade e suas questões mais fortes, né? Como, por exemplo, a educação. Então vejam a qualidade da proposta que tinha sido apresentada. Uma proposta inicialmente da organização, da documentação histórica, da preservação da memória das lutas e movimentos sociais daqui, e que continuava a ser criada propondo que no local em que viesse a funcionar esse arquivo histórico, tudo isso são nomes provisórios, né? Mas é ao redor disso. Se não é o arquivo histórico, é muito parecido com isso, né? Se funcionasse um observatório que ajudasse, primeiro, todas as pessoas que falam na Zona Leste compreender o histórico das políticas sociais, o histórico das políticas públicas realizadas nesse local que é quase um país, local de 4 milhões de pessoas, né? E que observasse também o contrário, ou seja, que observasse o histórico da ausência de políticas, da ausência de ações, ou seja, observar o feito e o não feito, o que está presente e o que não está presente. Não é? E principalmente um local que pudesse gerar dados confiáveis, utilizáveis em futuras pesquisas, utilizáveis na elaboração de políticas públicas mais próximas da realidade. Quais dados? Todos possíveis. Dados sobre empregos, né? Emprego, escolarização, questões de saúde, questões de moradia, etc. Por exemplo, quando nós trouxemos para cá alguns colegas da saúde, numa das discussões que se fez, 4 pessoas daqui que trabalham na área apresentaram dados assim impressionantes e lamentáveis a respeito de problemas relacionados à saúde e à integridade física de idosos aqui. Eu me lembro que uma das pessoas tinha um escrito que falava desde os altos índices de maus tratos, violência, até a enorme dificuldade de acompanhamento médico, hospitalar, etc. Eram dados muito importantes. Agora, o que a argumentação daquele documento apresentava, e nós concordávamos, olhando tudo aquilo, é que esses dados precisavam de um tratamento científico, acadêmico, sociológico, de modo a que se organizasse com um mundo, com estatísticas, né, com estudos, uma compreensão ampla, uma espécie de mapa de problemas, para falar de uma forma mais simples. Mapa de problemas. Onde estão? Né? Onde estão? Me lembro de uma ocasião, nas discussões sobre a Zona Leste, estávamos discutindo esse projeto da Zona Leste, só que estávamos discutindo esse projeto da Zona Leste lá em São Paulo, né, com algumas pessoas do governo. E tinham números que mostravam,
proporcionalmente, a cidade de Botucatu, proporcionalmente, a cidade de Botucatu tinha um aparato de segurança maior do que toda a Zona Leste. A cidade de Botucatu tem 80 e tantos mil habitantes. Então, agora, são dados que todos conhecem, todos experimentam no dia a dia, todos convivem com eles, mas são dados que precisam de organização, daquilo que a gente chama na universidade de sistematização. Ou seja, há um jeito de produzir esses dados, há um modo próprio de guardá-los, há um jeito adequado de divulgá-los, publicá-los, fazer com que se tornem informações vivas de um determinado local. Então, some tudo, veja a qualidade da proposta. Por que não fazer um determinado local em que existe um arquivo histórico e um observatório que traga pesquisadores para tomar o cotidiano daquele local como objeto de pesquisa, de análise? Para além disso, dar início a um processo de produção de dados, de estatísticas, de informações e de publicações que colaborem para uma compreensão mais exata de quais políticas estão efetivamente faltando, quais estão incompletas e assim por diante. E a proposta caminhava sugerindo que esse local também poderia fazer com que pesquisadores e comunidades desenvolvessem seminários, grupos de trabalho para temas específicos, como por exemplo moradia. Só para dar então essa era uma proposta, fazendo um histórico breve do que é. A Universidade Federal de São Paulo analisou, eu tive a felicidade, eu tive o privilégio de dar o parecer para esse projeto. E o que a Universidade Federal de São Paulo, o que a Unifesp fez naquele momento? Ou seja, disse àquelas pessoas que nos procuraram, que apresentaram esse projeto para vocês, a Unifesp aceita. A Unifesp quer incorporar à sua estrutura esse projeto do observatório. O difícil seria dessa. E como fazer? Como fazer? Naquele momento se começava a cogitação a respeito do terreno, a respeito da possibilidade de vir para cá um campus da Unifesp. Começava uma discussão a respeito disso. Ora, a instituição então, ela tomou uma decisão, a meu ver, correta, uma decisão sábia. Veja, como disse o Luiz, o Padre Ticão, um pouquinho antes da gente começar, a universidade ela tem a obrigação de ensinar, pesquisar e fazer extensão. Extensão é isso. Extensão, nós podemos ficar uma semana falando. Mas em essência, extensão é o mergulho na comunidade, é o compromisso com o ao redor da instituição. É lógico que isso pode e deve ser tratado com muito mais cuidado do que eu estou falando. Eu estou falando rapidamente, tentando ser o mais claro e simples possível. O que a instituição diz? Olha, se vamos ter participação nesse projeto do observatório, porque entendemos que a repercussão desse trabalho, da qualidade de vida das pessoas de lá é muito grande, é muito forte, não convém, como se dizia, vincular esse projeto à criação de cursos de graduação naquele momento. Por quê? Primeiro, quais cursos? Quantos?
com o cheiro, a imensa luta por conseguir a aprovação, processo lento, demorado. Ou seja, no serviço público federal uma coisa rápida leva meses, anos. Muito moroso. Então, não vincular a adesão da universidade à obrigação prévia de primeiro estar no curso de graduação. 2. Não vincular o observatório à obrigação prévia de criar, por exemplo, programas de pós-graduação e pesquisa que fossem tratados disso. Este projeto foi vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, ou seja, ao setor da universidade, cuja razão de ser e de existir é estar aqui, estar com as pessoas, envolver-se em projetos dessa natureza. Passamos a sistematicamente participar dos trabalhos aqui, e a instituição se envolveu com esta luta para que se consiga, em dado momento, ter um campus, ter uma unidade no campus. Aqui é Campus São Paulo. Nas primeiras discussões nos conduziram a mais de 20 pontos. Mais de 20 pontos. Ou seja, a discussão sobre cursinho pré-vestibular, cursinho popular. 20 e tantos pontos. A universidade analisou aqui com vocês e disse: olha, tem alguns aqui que são muito importantes, mas não tem nenhuma proximidade com o que nós podemos fazer. Até por questões legais, nós nem temos contratado isso. Mas tem 13 pontos aqui que nós podemos tratar. Por exemplo, um deles é o observatório. E começamos a trabalhar. Esses projetos de extensão estão acontecendo, não nos 13 pontos. Mas, por exemplo, acho que não estou reconhecendo. Tem alguém participando do projeto Escola Protectora? Não, aqui não, é outro. Ou seja, mas ou seja, apareceu naquele momento com a presença de muitos professores da rede pública, aqui da Zona Leste, e lá do bairro dos Pimentos e Guarulhos, demandas para que a universidade interviesse e fizesse projetos de formação continuada, projetos de formação relacionados a criança e adolescente. De lá para cá nós já estivemos com 1.562 professores, seja de Guarulhos, seja de Guarulhos. Todos eles foram certificados, cada um recebeu certificado em pelo menos 60 horas. Então, isso é um projeto de Deus que continua. Por exemplo, nesse momento, tem como é que chama o professor Walter, ele está colhendo, o colega que você deu, o professor Walter, está colhendo as inscrições para esse segundo semestre. Já tem 400 pessoas inscritas. 11 são funcionários, sempre dificuldade no local. Uma atividade dessa natureza não poderia ser aqui. Nós estamos rodando os céus, sabe os céus? Ora no céu Alecranduva, ora no céu azul da Rua do Mar, que fica lá na Jango Pêssego, ora no céu que é nosso vizinho lá nos Pimentos. Muito interessante porque desses encontros participam as pessoas da comunidade, movimentos sociais e assim por diante. Houve uma outra iniciativa relacionada à Universidade da Terceira Idade, mas não caminhou. Tem algo que caminhou muito bem, que foi as atividades da Escola da Cidadania, né? Você caminhou muito bem. Cruzou-se um ano aí com o processo de trabalho. Várias pessoas foram certificadas. Essas são ações de extensão que estão, dispersas, talvez.
com o pessoal da educação, os professores, está acontecendo isso, que está utilizando a estrutura dos céus e tal. Né? Com o observatório está se discutindo isso. Havia projetos relacionados à nutrição. Que lugar disperso, espalhado, né? Está faltando um lugar. Está faltando um lugar. Se leva 3 séculos para terminar a tramitação de curso de graduação, de programa de pós-graduação, etc. Então, local para que as atividades de extensão já comecem é fundamental, porque sem lugar adequado, sem estrutura, como parece ser, muita coisa está acontecendo. Muita coisa já está acontecendo. Então, tudo que puder ser feito no sentido de consolidar juridicamente, burocraticamente, administrativamente, o local, para que esse projeto se concretize, é bem-vindo e é motivo de luta de todos nós. Há um histórico aí de abraços feitos lá no prédio da Casar, momentos muito fortes, muito bonitos, muita gente. É necessário consolidar. Do ponto de vista oficial, o que eu estou fazendo aqui, eu só estou recordando uma caminhada que fizemos juntos, mas vim também trazer uma posição oficial da Pró-Reitoria de Extensão da Unifesp. Esse projeto está em andamento. Está em andamento. Ou seja, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Paulo, seja quem for o pró-reitor, que eu sempre troca, seja quem for o diretor, que a gente está diretor, a gente não é diretor, é verdade. Isso troca, tem que trocar mesmo. É necessário em cada momento que a gente entre lá na página da Unifesp, veja extensão, observatório tal da Zona Leste, tal endereço, tal local, tal telefone, tal e-mail, tais pessoas trabalhando, o arquivo funciona de tal hora até tal hora e assim por diante. Estão ocorrendo tais e quais projetos ao lado, os programas de extensão para produtores da educação tal hora. Nós precisamos de um local consolidado, ou seja, sem pernas para lá estamos dando, seguramente com um ponto de referência, ou seja, um ponto de referência. Ali está o escritório, políticas públicas, o nome não virá de nenhuma autoridade da universidade, são seus protagonistas, pessoas, os professores, os alunos, os pesquisadores todos. Esse é o observatório dele, tem um nome tal, se destina a isso, etc. Então, está valendo, né? Então, esse, ao mesmo tempo que eu trago aqui uma fala oficial da instituição, o projeto continua, mas parte, também participo como pessoa, como representante da instituição, da expectativa que tenho certeza todos nós temos, de que essa caminhada se acelere, de que novos e mais decisivos passos sejam dados nesse sentido. Não faz sentido que essa expansão do ensino superior público que aconteceu, está acontecendo, né? E que tem custado tanto sacrifício, tanto esforço, tantos problemas. Não tem sentido que essa expansão não venha para cá, para os experimentos, ou seja, para locais cujo histórico é o da ausência e não da presença da instituição pública. Para locais cujo histórico é o da negação. Então, estamos diante de uma oportunidade interessante, temos já muita coisa acumulada. 1% dessa acumulação vem da universidade.
99% vem daqui. Então, isso é uma reafirmação de compromissos, uma retomada de caminhada. E Padre Ticão e o Luiz nos alertavam a respeito do fato que parece que há possibilidade próxima de mobilização de verbas parlamentares relacionadas a isso, não é isso? Pois é. A proposta de hoje era estar trazendo a Universidade Federal aqui e os deputados federais. O Odilon falou na semana passada, eu vou repetir. São Paulo elege 70 deputados federais. Eu encaminhei convite, Marcos, para 68, para eles mandarem pelo menos alguém aqui. Tem alguém representando o parlamentar aqui? Só um detalhe, alguém lembra qual parlamentar deputado federal ajudou na eleição? Pega o telefone dele e cobra. Certo? Tarefa de casa. Desses 68, Marcos, não seria justo solicitar 3 ou 4 que se comprometeram a trazer emendas para imediatamente estabelecer o Observatório Social aqui na Zona Leste. Então, o deputado Paulo Teixeira está sinalizando 450 mil, Carlos Navarino se comprometeu com 500 mil reais, o deputado Felipe, que hoje se comprometeu a trazer emenda, e o deputado Mendes também se comprometeu. Então, esses 4 responderam. O time Lima simplesmente esqueceu a Zona Leste, não respondeu, ele falou que viria, mas depois desistiu. A proposta nossa, Marcos, eu queria que você falasse o que é preciso hoje, que eu falei sobre a professora Conceição Pró-Reitora, imediatamente, o que precisaria para a gente já instalar um observatório? Se é possível uma casa, né? Para a gente já começar por aí. Então, o que a Pró-Reitoria de Extensão definiu até o presente momento é necessário um espaço adequado. É necessário um espaço. Porque a Pró-Reitoria de Extensão fez lá dentro a tramitação necessária para que pudesse assim agir. Então, veja, a soma dessas situações em que uma parte solicita a outra, uma parte pressiona a outra, uma parte cobra da outra, etc. e tal, para que ela tenha um pouco que ela seja prática, para que ela surta um efeito mais rápido, ou seja, nos parece, se está em discussão, que o primeiro foco é o espaço. A definição dos recursos, a definição do espaço que está definido. O espaço tem uma parte que é obrigação da universidade. Nós temos já desde o ano passado também compromissos do Ministério da Educação de nos ajudar nesse processo. Precisamos definir. Aí, ou seja, se é casa, se é casar, o fato é que é definir um espaço. Fundamentalmente, para que este local, dentro do qual estará esse observatório social, possa mais rápido possível, sempre demora, que graças a Deus, começar a reconhecer os jogos. Tá bem? Estou à disposição para tirar alguma dúvida e na sequência devolvo a palavra para você. Alguém tem alguma dúvida? Oi. Alguém tem uma partida? A Unifesp lá da Vila Mariana, eles têm 300 casas de aluguel lá. Agora mesmo, o que acontece? Mas só para ter nós queremos começar urgente a primeira, já que tem 2 milhões de investimentos. Acho que falaram 300, né? Mas veja, sabe o que acontece? Tem, mas não terá. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma situação juridicamente imperfeita, que a universidade está tendo que a duras penas resolver para que não tenha bens alugados para funcionar. Ou seja, é mais adequado que a universidade
todos aqui, se mobilizem em direção a obter lugar. Os dois ministros da educação mais recentes, o ministro Haddad e o atual ministro Gilberto Karim, ambos falaram pessoalmente, assim, ó, prioridade sempre adquirir, comprar, fazer, construir, porque juridicamente sempre é uma grande complicação o aluguel. Então, eu imagino que seja importante não perder esse foco. Obter lugar é claro. Existe a possibilidade de comprar um espaço aqui na Zona Leste para se fazer o observatório? Quando se pensa em comprar, primeira questão, quem paga? Então, se você tem uma emenda parlamentar, o imóvel X foi comprado por X, né? E uma vez comprado, uma vez feito, isso é feito juridicamente, a cessão para a universidade, para que a universidade use com determinados fins. A universidade não tem, ela por si só, ela não tem dinheiro, ela pede dinheiro. Ela solicita ao Ministério, ela não tem algo que possa ser chamado assim, o caixa da universidade. Por favor, esses bens encarregados pela prefeitura, pelo Estado, eles não podem ser usados para esses artifícios, para esses meios, sei lá? Tem muitos imóveis. Eu entendo que você está questionando. NIT. Como? NIT. Isso. Tem casos que sim, tem casos que não. E precisa ver a casa da casa. Só que, do ponto de vista burocrático, às vezes um imóvel que está com problema jurídico, ele pode até ser assim, ideal em termos de espaço, de arquitetura, mas se embaraçar juridicamente, não que não deva ser feito, mas às vezes você leva 1, 2, 3, 4 anos, e é muito difícil as pessoas entenderem. Eu estou vendo, está disponível, está usado, está estragando, e por que não usa? Percebe? Pelas dificuldades jurídicas que são. Marcos, nós pedimos que você leve para a universidade uma proposta de comprar um imóvel, porque a universidade está na ponta da Jacudez. Quem mora perto do equipamento sempre é mais favorecido. Né? Como a Zona Leste é muito grande, nós pedimos que, pedindo essas emendas, que possa atender, porque aquele corredor de lá, Guaianazes, Tiradentes, Itaquera, ele entrou. Aqui é um outro corredor, mais de ônibus. Então nós, a partir de hoje, nós gostaríamos de entrar no processo, nós vamos atrás das emendas, dinheiro, e aí com esse objetivo de ter um observatório de pesquisa que favoreça a região muito grande. Não adianta centralizar no único local, certo? Você acha que é possível isso? Veja, é possível. O ponto de partida é a existência do recurso, por exemplo, a existência, isso é recurso. E o destinador do recurso, aquele que diz, olha, estou destinando o recurso, tomar as providências jurídicas necessárias para dizer, estou destinando para essa instituição Com esse objetivo. Lógico que isso não é assim uma linha trancante, eu estou falando de uma forma genérica. Não é? Não dá para pensar para a universidade assim, dá para pedir para a universidade comprar, porque a universidade não pode fazer isso. Mas ela pode ser a ponta que recebe, articula, etc. E isso, quando ano passado, a pró-reitoria de extensão, a professora Eleonora Menicucci, que esteve aqui algumas vezes, antes dela falar, sim, colham as verbas, façam e tal, ela pediu, como era a sua obrigação, estudos dos nossos procuradores, do nosso aparato jurídico, para que a orientasse. Eu posso dizer sim, se eu for lá na Zona Leste, o pessoal fala assim, o que eu digo? Os procuradores analisaram, não pode, a universidade pode ser analisada. No fundo, chega a ser um processo que os conselhos superiores da universidade aprovam, aprovar, a homologar. Mas lá atrás, no começo da nossa caminhada, a pró-reitoria de extensão já tomou esse cuidado. O que nós precisamos é disparar o processo.
processo. Os que podem gerar os recursos, não é? E interpelar a universidade. A universidade quer fazer, mas a universidade já disse que fará. Agora, vamos lembrar o seguinte: estão todos daqui, todos nós, na expectativa do dia 18, não é isso? Que hipoteticamente, o dia 18 sacramenta a questão do terreno da Gazara, é isso? Né? Bom, se não for dia 18, é um dia qualquer, vamos pensar assim, ou seja, é um processo que está em andamento. Então, tudo isso se soma, né? Recurso para montar, instituição para fazer, e quando tiver o recurso e a instituição, onde instalar? Certo? Tudo bem? Então, olha, agradeço a generosidade de vocês de me receber, de nos receber, de nos escutar. Eu vou passar o microfone para essa programação e estamos juntos e à disposição. Muito obrigado. Quem aprova a gente comprar um espaço nesse corredor de Itaim, São Miguel, porque são dois corredores aqui na Zona Leste, né? Quem pega Itaquera, Guaianazes, Cidade Tiradentes, a outra vai estar o prédio da universidade. E a gente tem um prédio também desse lado aqui, começar com o observatório, é isso? Quem aprova fica sentado na prova. Obrigado. Eu proponho assim, que a gente tivesse uma comissão para ir atrás. Dinheiro não falta, viu, gente? Vou dizer para vocês que dinheiro tem. Nós temos 70 deputados, 70 ou 80 deputados, 70 deputados federais. Tem o Suplicy como senador. O Suplicy ele coloca todo o dinheiro dele para as universidades. Você já pediu para ele? Ele não deu nada ainda. Falar para ele que a gente não quer o projeto dele lá, não quer renda mínima, mas quer renda máxima na Zona Leste. Então vamos fazer esse projeto de a gente ter esse corredor, Itaim, São Miguel, Ermelino, Cangaíba, a gente vê um imóvel nessa região, apresentamos a proposta para a reitoria e justificando que a questão geográfica é importante levar em conta, porque a gente tem espaços comunitários, principalmente de universidade. Fazemos ou não fazemos, gente, esse encaminhamento? Aprovado? Tá. Pode bater palma, né? Aqui tem o professor Kleber e a Clarissa, que são da Universidade Campus, bairro dos Pimentas. Eu me lembro que há uns 20 anos, uma família daqui mudou lá para Pimentas, né? Quando você falava do Pimentas há 20 anos atrás, alguém lembra dessa época? O que lembrava dos Pimentas? Aí o pessoal falou, eu falei, vou rezar a missa hoje no Pimentas. Nossa, Pimentas. E aí eu estou lá numa rua, eu não sabia chegar lá hoje, foi à noite. Mas eu estou rezando a missa lá e falaram que era um bairro muito violento e tal, né? Eu estou lá numa rua, o esgoto correndo na rua, tudo, né? E a família reunida, a gente rezando. De repente começou um tiroteio na rua, eu falei, é verdade. E aí sai correndo, o pessoal socorrendo. Mas a Zona Leste tem essa fama. Quem mora na Zona Leste, está lá no centro, não fala? Você mora na Zona Leste, né? Assim. Mas é muito importante ter essa universidade. Quem anda ali no Pimentas hoje, né? Nós vamos começar um conjunto habitacional naquela região, né? Mas então, o professor Kleber e a Clarissa vão colocar uma situação que eles estão vivendo lá, né? Obrigado pelo convite, Chicão. Obrigado pela acolhida também. Sou Kleber, sou História na Universidade Federal de São Paulo, no campus Pimentas. A gente acompanha muito à distância um pouco a luta de vocês pela implementação de uma universidade pública, federal pública.
Eu vou explicar um pouco a situação que nós estamos vivendo lá e, ao mesmo tempo, convidá-los para participar de um ato que nós estamos chamando de um ato para permanência da Universidade Federal de São Paulo, no bairro dos Pinheiros. A situação que a gente vive lá hoje é mais ou menos a seguinte: vamos pensar que o movimento pela implementação de universidade pública do Nordeste existe há muito tempo. Movimento, esse abraço, etc. Então, há 4 anos em cima do projeto para se construir uma universidade pública. A situação que a gente vive lá é mais ou menos a seguinte: imagine que após 4 anos, após tanto esforço, tanta luta, tantos abraços sinceros para a construção da universidade, ela seja implementada e poucos anos depois, mesmo de ter a oportunidade de ter responsabilidade no projeto acadêmico, um grupo de pessoas que não querem ficar perto de pobres, que têm vergonha de trabalhar na periferia, simplesmente se organizam para tirar a universidade de lá. A situação que a gente vive lá é mais ou menos esta, né? Então, o esforço, o projeto que eu peguei um pouco depois, eu conheci o bairro dos Pimentas em 2003, mas eu conheci o bairro dos Pimentas numa época que não existia ainda o Hospital dos Pimentas. Eu conheci o bairro quando ainda não existia o trevo de acesso à Dutra. Eu conheci o bairro quando ainda não existia o terminal, para 400 mil pessoas não existia um terminal de ônibus, não existia shopping, enfim, era uma parte esquecida da cidade do ponto de vista do poder público. Né? Então a situação que a gente vive lá hoje, a Unifesp, a instalação da Unifesp complementa um pouco, né, essa criação de equipamentos culturais, equipamentos públicos na periferia. Então é um pouco essa situação que a gente vive. Na verdade, é a situação que é uma tentativa de destruir o projeto, destruir o resultado de lutas sociais, pelo simples fato de um preconceito muito grande se instalar entre alguns. Tá? Então, eu vou repetir aqui uma frase que eu falei há 2 congregações atrás, e por isso eu fui muito criticado. Eu falei o seguinte: eu quero sim participar da discussão sobre a pertinência ou não de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, fique na periferia. Eu falei porque eu quero uma universidade pública, gratuita, na periferia, pela periferia e com a periferia. Eu falei na periferia porque eu vim da periferia, tenho muito orgulho de ter nascido e crescido na periferia. Eu tenho orgulho de ter concluído um curso de graduação, de mestrado e doutorado numa universidade pública, e tenho muito orgulho de trabalhar em uma universidade pública. Por isso eu digo que eu sou defensor de uma universidade pública na periferia. Sou também defensor de uma universidade pública na periferia, pela periferia, porque afinal de contas, uma universidade pública, ela é pública não só porque o Estado administra, nem tão pouco porque as pessoas pagam, porque na verdade a universidade também é pública porque são nossos impostos, né? Os impostos que pagamos quando compramos o pão, quando compramos o leite, quando pagamos a passagem de ônibus, etc. É a partir dos impostos que nós dependemos, que nós acabamos contribuindo para que as atividades de pesquisa, para que as atividades de extensão, para que as atividades de graduação, de ensino existam dentro de uma universidade. Mas tudo isso, inclusive a compra de um terreno para ser instalado um observatório social aqui, tudo isso é fruto, veio do Estado, mas é fruto do esforço e do suor de cada um de nós que trabalhamos no dia a dia. Então, pela periferia, porque é uma forma do Estado retribuir efetivamente os impostos que a maioria da população paga. Eu só falo também de uma universidade com a periferia, porque, evidentemente, ela precisa participar da vida da universidade, não apenas a universidade estar presente na periferia, mas também a cultura, as demandas, enfim, participar da vida da universidade como um todo. Né? Então, quando eu falei isso na última congregação, que é uma reunião
de docentes, discentes e técnicos que administram, né, a universidade, que deliberam sobre alguns assuntos da universidade, eu fui muito criticado, mas sem nenhum problema, eu repito aqui com muita tranquilidade, né? Eu defendo uma universidade pública na periferia, pela periferia e com a periferia. E ao mesmo tempo é o momento de assumir um compromisso, né? Ao mesmo tempo que nós anunciamos um ato pela permanência, porque para nós é a mesma coisa, como eu já falei, desse abraço ter sido destruído, dessa conquista correr risco de ser destruída, né? Nós assumimos o compromisso de estarmos solidários aí na luta, estar solidários aí ao dia 18, né, que é o ato em que vocês vão mais uma vez esperar finalmente o depósito do dinheiro para que seja adquirido o terreno para a construção das universidades, porque é uma espécie, assim eu considero, né, uma espécie de solidariedade, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para a aluna, né, Clarissa, que na verdade foram elas que começaram, pelo menos que convidaram para o ato, né? Só queria, para encerrar, lembrar que existe sim dinheiro no Estado, etc., mas nós precisamos lembrar o seguinte: essa crise toda que vivemos lá na Unifesp Pimentas, e que foi bastante dura para nós durante todo esse semestre, está sendo nesse início de semestre, ela traz alguns benefícios, né? Por exemplo, a aquisição de terreno para a construção da moradia estudantil, porque tem muitos alunos pobres, de classe baixa, que vêm de todos os cantos da cidade de São Paulo, às vezes até fora do estado de São Paulo, não tem condições de concluir a graduação, né? O seu ensino superior, arcando com todas as despesas. Então, a construção da moradia estudantil é uma coisa que foi fruto de muita luta, também não é de hoje, e eu devo então dizer que essa experiência e a crise da Unifesp nesse instante demonstra que é preciso muita luta, não só para abraçar, para ajudar, mas também para defender e seguir adiante um projeto de construção e consolidação das universidades públicas, gratuitas, de qualidade, na periferia, pela periferia, com 1, 2, 3 mil periferias. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Clarissa, eu sou aluna do campus Unifesp em Guarulhos. Na verdade, eu vim fazer um convite para vocês. Diante da fala do professor Kleber, nós, alunos, e o cursinho comunitário Pimentas, nós chamamos um ato pela permanência da Unifesp no bairro das Pimentas. Esse ato ele foi pensado depois que um grupo de professores que estavam fazendo esse debate entre eles decidiu que seria melhor para a Unifesp sair de Pimentas, porque lá não se tem uma cultura, porque lá é de difícil acesso, porque tirar uma universidade pública de um bairro de periferia e colocá-lo no centro da cidade, isso seria democratizar o ensino público de qualidade, segundo eles. Diante disso, e sabendo, eu, como moradora de periferia, eu sei o que é sair daqui da periferia e ter que ir até o centro da cidade, enfrentar metrô lotado, enfrentar todo o transporte público. Nós sabemos, nós que estamos aqui, sabemos o quanto é importante ter acesso à educação pública. E é isso que a Unifesp cumpre lá no bairro das Pimentas. Ela permite a democratização do ensino. Ela permite que as pessoas, não só eu que já moro aqui, já conheço a realidade de uma periferia, que as pessoas que moram em outras partes da cidade conheçam a realidade da periferia e sim, lutem junto com ela para acabar com os problemas que lá existem. Diante disso, alguns alunos da Unifesp, o cursinho comunitário Pimentas e alguns professores que são favoráveis à permanência da Unifesp lá, nós chamamos um ato em defesa da universidade no bairro, em defesa da educação pública na periferia. Esse ato vai acontecer dia 24 de agosto, uma sexta-feira, com início às 17 horas. A data do ato, ela não é por acaso. A Unifesp no bairro, ela é fruto de uma luta de movimentos sociais, entre eles o cursinho comunitário Pimentas.
uma amiga, ela, moradora do bairro dos Pimentas, ela ingressou no cursinho comunitário dos Pimentas, que iniciou a luta por uma universidade pública lá em 2002. Ela ingressou nesse cursinho, se eu não me engano, em 2005, e desde então lutou junto com esse cursinho para a implementação de uma universidade. A Unifesp chegou ao bairro dos Pimentas. A Bárbara, ela passou no vestibular, ingressou na primeira turma em 2007, concluiu em 2010, sendo uma das melhores alunas do curso, e ingressou na pós-graduação no estado da Unifesp em 2011. Infelizmente, ela não pôde concluir o curso, ela faleceu ano passado, mas o cursinho comunitário das Pimentas, ele continua e a Unifesp continua lá. Dia 24 de agosto seria o aniversário da Bárbara. Por isso, nós resolvemos chamar o ato do dia 24 de agosto como uma continuidade da luta dela, como uma continuidade da luta por um ensino público de qualidade, por um ensino público de qualidade na periferia e, principalmente, para mostrar que sim, os movimentos sociais e os moradores do bairro, eles têm voz ativa, eles precisam e devem estar dentro da universidade. Nós, na periferia, seja aqui na Zona Leste, seja lá na periferia de Guarulhos, no bairro dos Pimentas, nós temos cultura. Nós devemos ingressar no ensino público de qualidade. E ter essa oportunidade na periferia, isso é democratização do ensino. Ter a universidade lá é, sim, ter condições de reivindicar, por exemplo, centros culturais, já que isso foi um motivo citado por alguns professores, de que tirar o Unifesp da periferia e colocá-la junto de centros culturais. Nós temos cultura na periferia. E também isso não impede de que a gente reivindique, sim, um olhar do Estado para a nossa educação e para a nossa cultura, e que lá se instalem também outros centros culturais. Por isso, pelo ensino público, pela luta de uma moradora da periferia que acreditava numa educação pública de qualidade, nós, alunos, professores e movimentos sociais, convidamos vocês para dia 24 de agosto estarem no campus da Unifesp. Nós marcamos uma concentração às 4 horas, a gente vai fazer cartazes, se concentrar às 5 horas da tarde. Nós vamos andar pelo bairro, fazer uma passeada pelo bairro, voltar às 6 horas da tarde para a Unifesp e lá a gente vai fazer o ato, o grande ato, com o microfone aberto para as pessoas que quiserem lá falar e defender o ensino público, principalmente o ensino público na periferia. Então, eu conto com a participação de vocês. As periferias, elas têm que estar lá e é uma luta, sim, para mostrar o nosso lugar e a importância de uma universidade pública. Então, dia 24 de agosto, às 5 horas da tarde, por favor, estejam lá, estejam com a gente para poder ter o ensino público. Deixa eu só explicar como chegar lá. O endereço é Estrada do Caminho Velho, 333, no bairro dos Pimentas. Indo aqui por São Miguel Mestre, pegando a doutor José Arthur Nova, vai reto, passa a ponte e segue a Juscelino, reto sempre, até a altura da avenida. Terminal do ônibus. Até o terminal do ônibus. É vizinho do terminal. É na rua do terminal, É só ir reto, sempre José Arthur Nova, ou pela também na minha, que é mais fácil. Ali da frente da estação de São Miguel, sai um Bom Sucesso. Eu, se eu não me engano, é 073 o número dele. Bom Sucesso. Ele para no terminal, aí é só subir a rua. Então, muito obrigado. Então, dia 24, todo o nosso apoio a esse ato, gente. Eu gostaria de colocar. Dia 24, a gente tira quem é que pode. Eu vou poder fazer uma faixa, né? De apoio, uma faixa de apoio ao movimento do bairro dos Pimentas. A segunda coisa, a gente quer até estudar, Marcos, a possibilidade da gente fazer o observatório junto com. Nós
duas universidades, né? Porque nós temos os problemas aqui da Zona Leste. Em Entre nós somos separados apenas por essa ponte, né? E está faltando aqui nessa grande área da Zona Leste, mais ou menos 7 milhões, pegando toda essa região, que nós não temos articulações institucionais, né? Quem sabe a universidade ela vai fazer um vazio, vai cobrir esse vazio dos dois lados. Vamos dialogando, vocês possam discutir lá e a gente criar aqui nessa área de São Miguel que fique fácil para vocês e para a universidade. Quem sabe a gente fazer juntos, a gente atrás de recursos juntos e fazer esse observatório em conjunto. Valeu, gente, valeu! Então, a nossa universidade, então, vamos batalhar. Agradecemos o Marcos, o Cléber, a Clarissa, e o Luiz vai dar o encaminhamento para Igor de Azevedo. O Igor está aqui. Igor de Azevedo. Gente, só para a gente fazer os encaminhamentos, vamos. Primeiro, só queria lembrar, o professor falou, a Clarissa falou, essa semana foi aprovada no Congresso, como eu falei aqui antes, a lei que obriga 50% dos alunos da Universidade Pública Federal tem que vir do ensino público básico, né, do colégio público. Ou seja, metade dos alunos que forem fazer faculdade pública na faculdade federal tem que vir do colégio municipal, do estado. Né? E o detalhe, eu não estou excluindo uma coisa de outra. Os colégios particulares estão fazendo um lobby contra essa lei. Para vocês entenderem como que funciona a coisa. O filho que não pode entrar no colégio particular, ele tem que fazer escola pública. Quando ele termina a escola pública, ele tem que ir para uma faculdade particular porque ele não tem acesso à universidade pública. O filho de quem tem mais posse entra no cursinho, faz um colégio particular e na hora que ele vai estudar numa faculdade, ele não paga a faculdade, gente. Ele toma o lugar de quem não tem dinheiro na universidade pública. Então a gente tem que pensar bastante. E olha, eu não estou falando para não incluir no ensino particular, não. Quem tem direito, quem tem recurso, tem que ir. Mas nós temos que defender o nosso. O Odilon fala sempre assim, que teve aqui a semana passada, ele fala, Luiz, até os irmãos se matam por dinheiro e a gente não briga porque é nosso. A Universidade Federal que eles estão falando aqui é nossa, gente. É dinheiro de vocês aqui. O de que vai lá não cai do céu. Alguém tem que dar dinheiro, isso é do nosso bolso. Só que na hora que for falar, não é o meu filho e não vai ser de vocês. Então a gente tem que ficar atento a essa notícia. Vamos ter que brigar, fazer um manifesto também de apoio para que a Escola Pública Federal, inclusive brigar também para que a USP fosse assim. Na USP, se você for pegar lá, 90%, gente, poderia pagar uma faculdade boa. 10% talvez seja o filho, não estou discriminando ninguém, mas a realidade é essa. O filho do trabalhador não tem acesso à escola pública, principalmente de qualidade. Então acho que a gente ficar atento e fazer um grande manifesto de apoio para essa lei, para que a presidenta Dilma aprove e assine isso logo. Senão a gente vai ficar chupando dele eternamente em versus lei. Está errado. Sexta-feira vai ter um ato de vocês lá, nosso, né? Vocês não, nosso. Nós vamos ter aqui, nessa sexta-feira, um encontro com os candidatos a prefeito, lembram? Vai ser dia 24. Tarefa de casa, além daquela que o Titão já expôs, ligar para o vereador que vocês votaram. Quem votou para vereador há 4 anos aqui? Quem votou para vereador há 4 anos? Quem lembra de quem votou? Quem ligou para o vereador que você votou? Gente, os tiririca da vida vão ficar dando risada da gente. Tarefa de casa, ligar para o vereador para 2 coisas. Para ele ligar para o Kassab, cobrando uma parte da população. Só que quando ele é eleito, ele vai governar, ele tem que governar para todo mundo.
Em São Paulo hoje tem uma política que exclui os pobres. Está errado. O próximo candidato tem que vir aqui, porque o prefeito tem que estar onde o povo está. E para ele, vai ter que estar aqui. Então, gente, toda a tarefa do TCC, eu acho, a partir de agora, a gente tem que acompanhar quem votou, senão a gente dança. Tem que saber o que ele faz. É importante vocês saberem, a maioria aqui está vendo pelo movimento de moradia. Engana-se quem achar que conquistou a casa, o apartamento e o mundo melhorou. Não. A casa é uma roupa. Só que a gente vai precisar encher o bolso dos nossos direitos, gente. Saúde, educação. Nada cai do céu. O Hospital de Ermelino, tem gente que vai lá e acha que o governo muito bonzinho chegou e falou: olha, aqui eu vou fazer o hospital. Foi luta do povo da Zona Leste que conquistou o hospital, senão a gente não tinha hospital em Ermelino. A luta de moradia de vocês também. É a luta de vocês que, nossa, vibrar com a conquista. Mas não podem parar aí. A Escola de Cidadania tem que provocar vocês para saber que nós temos direito à saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer, à universidade federal, entendeu? Isso é um detalhe. Só que não vai cair do céu se vocês não cobrarem quem for eleito. Não adianta, gente. Eu tenho um amigo que ligou para mim, é candidato. Ele não vai ser eleito. Primeira coisa que ele pediu: Luiz, dá para você fazer um churrasco lá e reunir seus amigos? Gente, eu adoro carne. Se ele ganhar o meu churrasco, daqui a 4 anos ele vai voltar para mim: Luiz, vamos fazer um churrasco? Em 4 anos ele nem vai lembrar de mim. Não funciona assim. Voto não é, sabe, uma coisa qualquer. Se você não votar bem votado, isso aí sabe o que vai ser depois? Castigo, gente. Se a gente não votar direito, a gente é castigado por esses caras. Sabe quanto ganhou o vereador em São Paulo? Você sabe quanto ganhou o manobrista do vereador lá na Câmara? Vocês estão sabendo disso? Gente, tem cara ganhando para manobrar o carro do vereador lá 16 pau por mês. Você fala pau porque é dinheiro. 16 por mês, né? Enquanto nós estamos suando para ganhar um salário mínimo. E a gente não sabe disso. Então, gente, tarefa de casa. Semana que vem, o Ticão vai perguntar do trabalho e vai perguntar quem ligou para o vereador para 2 coisas. Para cobrar dele se ele ficou caçado e cobrando terreno na Universidade Federal e se ele vai trazer o candidato a prefeito aqui no dia 24. Tá bom? Quem vai fazer a universidade, quer fazer a universidade aqui? Levante a mão. Vamos ver quem quer fazer. Então, Marcos, nós vamos, enquanto sai a nossa, nós vamos lá para Guarulhos. Gente, uma salva de palmas aqui aos nossos convidados. Valeu, gente, valeu. Uma boa noite, bom descanso, bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira. Olhar e gestos diferentes, à luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue, por isso é perseguido, que não o vençam cansaço.